Oi, gente, está começando mais uma Ana Carolina Entrevista. Um abraço para todos que nos acompanham pela AltV, pela TV Guarulhos e também Viva Web TV. O tema de hoje é muito importante, principalmente quando a gente fala de cuidados com a pele. A minha convidada é nordestina como eu, mas está há 20 anos em São Paulo e é especialista no assunto, porque ela é médica dermatologista. Eu vou conversar com a doutora Fernanda Cassaim. Tudo bem, conterrânea? Tudo bom, né, Caio? Quase conterrânea, né? Eu sou do Ceará, Fortaleza, mas eu já morei em tanto lugar. E contar só um pouquinho, porque eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Eu até brinco, né? Quando eu vim morar aqui, eu disse assim, só por essas brincadeiras com nordestina, eu digo, epa, o Brasil começou no Nordeste, sabe? Eu sempre solto essa. Eu tinha um amigo que era baiano e ele ainda me completar. E a primeira capital foi Salvador, só para puxar mais pro lado dele. E aí eu vim para São Paulo, eu casei, meu esposo veio fazer, ele é médico também, veio fazer residência. E aí eu disse assim, eu quero fazer medicina também. Aí eu prestei vestibular aqui, passei, a gente morava na Vila Mariana, que ele fazia na Paulista. E eu passei em Campinas, era meu sonho Unicamp. E a gente veio para Campinas. Aí eu fiz faculdade em Campinas, nasceu a nossa filha, campineira super raiz, nossa filha de 8 anos, a Beatriz. E eu entrei nessa da dermatologia, eu já fiz medicina querendo fazer isso, eu gosto muito das interfaces da dermato, que tem tudo a ver com outras especialidades, com a neurologia, com a psiquiatria, com a reumatologia, endócrina. Então, é uma área que ela está em todas, né? Em todas as outras especialidades. E eu me divido aqui em Campinas e em São Paulo também, e em algumas cidades também, como Indaiatuba. Eu também tenho um consultório lá. E vamos que vamos, né? Doutora, você falou que decidiu ser dermatologista por causa do seu marido. O que a Fernanda queria antes? Não foi por conta do meu marido, na verdade. É. Foi o seguinte, eu lembro até hoje, eu tinha 17 anos, eu fiz outra graduação antes, né? Eu fiz economia lá no Ceará. Nossa! E aí o desejo da medicina ficou durante um tempo, e aí eu, sabe, vou fazer isso, eu quero isso. E eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu fui para uma dermatologista, ou 16, e lá em Fortaleza, e ela me marcou muito. Fosse ela, talvez fosse outra pessoa, né? Mas ela, eu lembro perfeitamente, assim, a Lisete Pita, é o nome dela. Eu quero muito, isso tem muitos anos, eu quero muito, quando eu voltar a me encontrar com ela e dizer como isso me... Eu gostei muito da abordagem, como ela tratou o problema que eu tinha, sabe? E não foi por causa dele, não. Foi uma coisa que estava ali plantadinha e tal, e ela ia vir, então eu resolvi Desabrochou de repente. exatamente para ser feliz, e eu sou muito feliz com o que eu faço. Como é que foi essa adaptação? Fortaleza, São Paulo. Eu já tinha morado quando eu era menor, quando Hum. meu pai era argentino, minha família de parte de pai é argentina, então eu morei com 5 anos lá, até os 10 anos, e depois a gente voltou. Foi uma experiência incrível para mim, foi muito rica. Eu dei aula de espanhol antes de ser professor, você ter ideia, assim, eu transitei assim, eu dava aula para o mundo corporativo, em várias empresas. Então, eu gosto da mudança, eu sempre vejo como algo positivo. A mudança, eu acho. Eu continuaria em São Paulo, eu tô vendo se a gente vai voltar, mas eu quero ficar aqui trabalhando, porque eu tenho meus pacientes aqui, eu não quero deixar eles, sabe? Eu tenho vários projetos em São Paulo, então eu vou ficar aí. Eu amo São Paulo, essa é uma cidade que acolhe todo mundo, sabe? É incrível. Você vai passear ali caminhar na Paulista, você vê todas as tribos, todas as pessoas, todos os tipos. Eu acho muito rica a história de como ela foi construída, né? Que não foi só nordestino, né? Foi Sim, tudo, né? o Tem mundo. migração japonesa, tem pós-Segunda Guerra Mundial também. Então, é um mundo, São Paulo. Você sabe que eu estava vendo que existem bairros que a população é maior que a do próprio país, né? É. Então, você fala essa gama aí, italianos, portugueses, espanhóis, né? A gente tem a Moca, que é a Liberdade, que você citou muito bem, né? Quando eu morava Dos em Buenos imigrantes Aires, japoneses. É. quando eu morava em Buenos Aires, eu vivi muito isso, porque eu morava numa região, num bairro, era o bairro Devoto, que era o bairro do Maradona. Todos os dias, eu passava na casa dele quando eu ia pro colégio, né? E a minha turma era muito bacana, porque eu tinha uma menina que era judia, aí tinha um dia que ela chegava mais atrasada, em outro horário, porque eu tinha uma celebração deles. Tinha outra Sim. menina que ela era descendente de ucranianos, e aí na Páscoa, a família dela pintava ovos de Páscoa, e isso eu tô falando de 1987. Até hoje eu tenho contato com meus amigos. A gente tem um grupinho de WhatsApp, todo mundo com 40 anos e tal. E a gente lembra desses ovos também, que ela pintava. Tem gente que guardou 30 anos esse ovo.
tinha outro que era descendente de alemão, e tinha eu que era brasileira, né? É muito gostoso, né? Essa troca de experiências é muito interessante. Então, Quando eu vim para São Paulo, foi um resgate, foi muito bom isso para mim. e hoje você mora onde em São Paulo? Em São Paulo, eu fico na Bela Vista. Eu tô entre São Paulo e Campinas. Mora pertinho de mim, eu estou aqui na Barra Funda, vou visitá-la qualquer dia. Doutora, vamos falar um pouco da nossa pele, né? A gente está no inverno. Eu queria, eu queria que você explicasse mais ou menos por que a nossa pele varia de acordo com as estações do ano. Vamos lá. Vamos lá, é o seguinte. Nós temos proteções, né? A nossa proteção, nosso sistema imunológico, temos as nossas barreiras. A primeira barreira que a gente tem é a pele, que é nosso meio interno para o meio externo. O que acontece no inverno? A umidade do ar cai, e com isso a gente vai perder a nossa hidratação, vai diminuir a hidratação da pele. E essa hidratação, ela tem que acontecer tanto cutânea, de fora para dentro, e também de dentro para fora, na ingestão de água. Eu até falo para os pacientes, eu tô aqui com minha aguinha também, você não pode, parabéns, tá ótimo. Você não pode sentir sede, não pode, porque na hora que você está sentindo sede, você já ativou o seu sistema da sede, entendeu? Tem que estar o tempo todo hidratado. Essa é uma hidratação, tá? E tem a hidratação tópica, cutânea, que é com hidratante. Certo. O que acontece? Nessa época do ano, né, diminui a umidade relativa do ar e a gente vai perder essa hidratação. E, junto a isso, tem uma questão assim, que é uma temperatura fria e a gente vai para o banho quente, entendeu? Isso aí tira o manto lipídico, né, que é a gordura da pele, que ela é importante também, ela ajuda nisso. Paciente, eu sempre digo para meus pacientes o seguinte, eles têm que entender duas coisinhas. Uma coisa é a oleosidade e uma coisa é a hidratação. Eu tenho uns pacientes com a pele oleosa que eles acham que não precisa hidratar. Opa, não, você tem que hidratar a sua pele. Sua pele tem que estar hidratada, tem que estar bonitinha para você poder receber os ativos, entendeu? Mesmo a pele oleosa, ela tem que ser hidratada, é um cuidado. O hidratante tem que estar do ladinho da escova de dente. Tem que entrar esse hábito, entendeu? Do lado da Diário. Diário. Uma vez por dia ou várias vezes? Eu vou te explicar. Olha só. Vamos lá, na hora de tomar banho. O banho tem que ser curto, água morna, não ficar... Se você sai do banheiro, tem bastante que sai, gente, eu já fiz isso também. E com aquele espelho você não vê nada, né? Tá tudo aquela neve. Sim. Banhos curtos, rápidos, água morna. Terminou de tomar banho, é regra. Passe hidratante no corpo inteiro. Passe hidratante. Nós temos vários tipos de hidratante, tá? Tem spray, tem mais suave, tem tem gente que gosta da sensação dele ficar mais pegajoso. Então, não é desculpa. O mercado hoje oferece vários tipos, certo? Então, sempre que tomar banho, passar hidratante logo em seguida. Coloca o hidratante do lado da toalha. Esse é o primeiro, o principal cuidado. Não usar bucha. Se eu pudesse dar um recado para todos os pacientes, não usem bucha, porque ela dá a sensação que está limpando mais, mas não. O que limpa é o sabonete. Então, abolir a bucha, tá? Alguns pacientes gostam mais de sabonete líquido e aí usam uma esponja como veículo. Pode usar como veículo para fazer espuma, não para esfregar a pele. Entendi. Por quê, doutora? Porque você vai tirar o manto lipídico da pele, vai tirar essa proteção, entendeu? A gente quer tirar a sujeira, não a proteção da pele, o manto lipídico. Entendi. E, na verdade, a esponja, ela dá a sensação para o paciente de que está limpando mais. A bucha, né? E da bucha vegetal, a gente associa com algo natural, tal. Sim. Mas não é adequado, né? E tem gente que usa até no rosto, né? Eu já tive também, eu gostava bastante, aquelas que são mecânicas, que você compilha, que dão uma sensação boa também. Mas se você tiver um bom sabonete para o seu rosto, adequado para o seu tipo de pele, se ela é oleosa, se ela é seca, mista, normal, a gente pode dispensar. Entendi. Mas assim, isso aí para o ano inteiro ou só durante o inverno? Não, o ano inteiro a gente tem que estar hidratado sempre, né? Para o ano inteiro, tem que passar hidratante. A doutora falou que existem hoje vários tipos de hidratantes, né? Como é que eu escolho o adequado a mim? Então, assim, por exemplo, eu particularmente gosto de um hidratante aquele mais pegajoso. Particularmente, tem paciente que vem aqui que não gosta. Então, na consulta com o médico, eu com meus pacientes, a gente vai, durante a consulta, ele vai me explicando o que ele gosta, a gente vai indicando. Tem hidratante
Sei. Tem um protetor solar, assim, no inverno tem protetor solar também, tá ali, não pode sair, viu? Sim, É, tem protetor solar agora com hidratante, inclusive. Você já passa, com a orientação que eu digo, pensando na face, né, de manhã. tá. Lava o rosto, tá? E a gente coloca um creme de tratamento, uma vitamina C, ou um hidratante e protetor solar. Quando é homem, que eu sei que homem é mais difícil, o que é que eu oriento? Lava e eu prescrevo para ele esse protetor solar já com hidratante. Entendeu? Tem Entendi. colocando os dois. E reaplicar meio-dia. Entendeu? Doutora, no inverno, o que que é mais comum? Quais são os problemas mais comuns na pele nessa época do ano? Então, esse ressecamento que acontece, né? A pele fica ressecada. Aí pensa assim, uma coisa ressecada, sem hidratação, ela quebra fácil, né? A pele fica craquelada, o cabelo também pode quebrar mais. Uma queixa, por incrível que eu pareça, que eu recebo muito aqui no consultório, muito, são unhas quebradiças. E aí que eu oriento, porque tá desidratada a unha. Aí eu prescrevo aqueles cremes, aquelas ceras nutritivas na cutícula. O paciente não acredita. Eu disse assim, pode ir. E eles voltam, realmente tem uma melhora incrível. Então, pela hidratação, a gente consegue melhorar as unhas, né? Olha que interessante, porque todo mundo fala normalmente as coisas mais vitamínicas, né? É. Para cabelo, para unha. Então, isso, os lábios ressecados também, tem muito essa queixa do paciente, né? E aí o que que eu oriento? Hidratante labial, manteiga de cacau, certo? Passar uma pomada, uma pomada mais oleosa, mais hidratante à noite, tá? Eu posso apresentar algum tipo de alergia a algum tipo de hidratante? Será já aconteceu isso? Pode, tem pacientes com alergia, que é difícil a gente acertar o produto. A gente pede muitas vezes uma bateria, um teste de contato, uma bateria padrão, para a gente ver quais são as substâncias que o paciente tem essa alergia. E aí a gente manda manipular, tirando essas substâncias. Ou tem já no mercado, existem produtos sim que eles já estão tirando essas substâncias que causam alergia. Ela falou do ressecamento. Esse ressecamento pode desencadear coisas mais sérias na pele? Pode, tem pacientes que têm a dermatite atópica, né, agravada nesse período. Dermatite atópica é essa falha na barreira cutânea. O paciente tem que estar constantemente com a pele hidratada, com banhos curtos também. Alguns a gente tem que entrar com remédio imunobiológico, medicação oral. Mas eu tenho tido os casos com bons resultados dos pacientes. Eu tenho rosácea, doutora. Eu vou contar uma historinha só para a senhora entender. E eu queria ver se é isso mesmo. A minha pele era ótima, nunca tive nada, eu sou morena, tenho esse privilégio, né, de ter uma pele. Depois a gente vai falar da diferença da pele, Feito rosácea, viu? da pele branquinha para a pele mais escura. E eu sempre gostei de cuidar, fazer limpeza de pele, fazer essas coisas. E um dia eu ganhei um peeling de diamante. Tá. Isso, já sei. E fui, né? Falaram, todo mundo, pesquisei, falaram que era ótimo e não sei o quê. Perguntei para algumas pessoas. Fiz, saí bem. Depois de uma semana, mais ou menos, eu acordei com minha pele totalmente vermelha e cheia de acne. Uhum. Corri para dermatologista, né? Falei, agora eu vou procurar uma médica. Uhum. E ela me diagnosticou com rosácea, uma coisa que eu nunca tive, nunca apareceu, e hoje sobrevivo com ela. Quando eu estou emocionalmente mais abalada, ela estoura. Tem dia que a pele tá lisa, tem dia que a pele acorda com as perebinhas que me incomodam. Eu faço um tratamento hoje com vitamina, um medicamento diário, mas eu queria entender um pouco disso. Por que aconteceu isso comigo, por exemplo, e de que forma, e quais são as outras formas que a rosácea se manifesta? Vamos lá. Tá. Você sabe que rosácea é uma das poucas condições que, quando chega no consultório, tipo assim, dermato é muito visual. Você tá ali, vê o paciente, ele tá entrando no seu consultório, ele entra no meu consultório, já tô vendo
qual é a queixa? Tá com queda de cabelo, a gente vai lá, avalia, vê como é que tá, vê com dermatoscópio, como é que tá o folículo, a gente consegue identificar qual é o padrão da queda de cabelo. Uhum. Mas rosácea, isso sou eu, é um diagnóstico que eu consigo, que o que o paciente me fala é mais importante do que o sintoma, o que eu vejo nele. Entendi. Porque o que acontece? O que o paciente diz? Se minha pele está queimando, quando eu estou na temperatura, no ambiente quente, ou num ambiente muito frio, quando eu como uma comida mais apimentada, uma bebida alcoólica, minha pele queima, entendeu? E aí, uma curiosidade, que da região sul, aqui, sudeste, sul, ela é muito mais prevalente do que no nordeste, entendeu? E aí, eu estava até lendo sobre isso, que qual era a questão? Era a temperatura ou era a migração, entendeu? Dessas pessoas, que vinham mais pessoas da Itália, entendeu? Tem essa questão. Aí, o que acontece? É uma doença inflamatória crônica, então aí tem muito a ver, né? Que você lá no Recife, você não tinha isso, então. Eu também, eu desencadeei isso aqui em São Paulo. Não, eu tenho há pouco tempo, eu devo ter rosácea, que eu tenho 56 anos, eu acho que ela desencadeou praticamente na minha época da menopausa, estava com 49, 50 anos, né? Aqui bem nessa época, mais E ou aí, às menos. vezes, tem gatilho, acontece alguma coisa, como no caso pode ter sido peeling, né? E eu sempre falo em relação do sistema, do questão emocional, né? A primeira coisa que eu aprendi da dermato, eu era no colégio, que eu sempre conto essa historinha, que o sistema nervoso e a pele vem da ectoderme, dos folhetos embrionários, né? Então, o sistema nervoso e a pele estão vindo do mesmo sistema embrionário, então tem tudo a ver essa questão. Você tem alguma questão emocional que não é culpa do paciente, todos temos tristes, a pessoa não pode ficar culpada, não pode se sentir culpada, eu bato muito nessa tecla, que não é culpa, todo mundo tem direito de ter ansiedade, de ter tristeza, de preocupação, né? Então, se o paciente for culpado, vai dificultar o tratamento dele, se ele se sentir culpado. E tem esses gatilhos, né? Então, a rosácea é uma doença inflamatória crônica, certo? Uma disfunção imunoneurovascular. Ela é caracterizada por esse vermelhidão, eritema centrofacial no rosto. Sim. O que os pacientes falam? 80% dos pacientes, eles falam que essa vermelhidão é um fator de maior desconforto social, né? Eles dizem, por que meu rosto está sempre vermelho? As pessoas perguntam, você está com alergia? O que está acontecendo? As perebinhas, né? Isso. Todo mundo pergunta, você está fazendo peeling? Você está fazendo quando ela desencadeia? Aí eu já comecei a falar, tô. No inverno, Até explicar o que é, né? no inverno é um momento que ela aparece mais. É uma queixa que ela aumenta essa queixa aqui no consultório, né? Ela tem vários subtipos, eritema telangiectásica, certo? Que é com que ela fica vermelhinha. Tem a pápula pustulosa, que aparece como se fossem as espinhas, né? Tem a ocular, ela pode atingir o olho. E tem a fimatosa, que já viu aquelas pessoas que têm o nariz mais protuberante, como se fosse uma casca de laranja? Sim. Então, aí voltando, né? A ocular, quando o paciente vem com a queixa, alteração visual, eu já encaminho para o oftalmo, para você ver como a gente tem essa interface, né? Tem que ter esse contato com outros especialistas, né? Uhum. E o tratamento? Sabonete suave, a gente entra com alguns produtos tópicos, tá? Porque tem um desequilíbrio de micro-organismo, né? Que ele vai proliferar mais, vai se manifestar mais, a gente entra com isso. Algumas vezes com medicação oral também, tá? E dos tratamentos, olha só, que para essas medicações agirem melhor na pele, é a pele estar hidratada. Sim. No tratamento, vai colocar hidratação na pele. Eu todo dia passo protetor e passo esses dois medicamentos. Um que arde um pouco e outro. Tem que lava, passa o tratamento e depois o protetor. Isso. Aí eu fico com protetor o dia inteiro. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho uma satisfação muito grande de tratar a rosácea, viu? Porque com os tratamentos de hoje em dia que a gente tem, o paciente volta, o paciente, eu tenho isso, o paciente voltar na consulta, aí você fica, não tá dando certo, ele volta para agradecer que deu certo, que melhorou, e e assim, eu acho que eu gosto de tratar porque eu tenho isso, sabe? Então é uma satisfação, assim, ai, que bom que deu certo, né? Ela não tem cura, é isso que você falou? Eu vou morrer com rosácea? Você sabe, ela tem tratamento, como a maior parte das doenças, né? Das condições, né? E você sabe que eu tive rosácea, ela desencadeou depois da minha gestação, então uns 8 anos, isso.
E Que não parece, né? Olhando para você, ninguém diz que você tem. Então, e aí eu controlo bem, ó, com produtos tópicos, eu hidrato muito a pele, a base para mim de qualquer tratamento é essa hidratação. Recentemente ela foi querer aparecer, aí eu entrei com creme de tratamento e estou controlando ela bem, não apareceu mais, consigo fazer procedimentos em mim também, peeling, microagulhamento, botox, tá tudo ok. Consigo colocar ácido no meu rosto também, mas assim, tem que ter esse Nossa. Doutora, quais são as causas, hein? Existe uma causa definida para a rosácea? Então, você sabe que ainda não está definida essa causa, né? Tem fatores genéticos, fatores familiares, da questão que eu te falei da migração, né? A Uhum. questão do clima, entendeu? Tem um perfil? Quem tem mais Tem rosácea? Mulher, homem? Como é que é? mulher, mas o homem vai falar mais para rosácea, aquela fimatosa, que é no nariz, tá? Uhum. É aquele nariz mais protuberante, parece uma casca de laranja, né? E é mais um fototipo baixo, que a gente fala, peles mais claras. Só que a pele mais escura também tem rosácea, só que aí a gente, onde é que a gente é, é um diagnóstico relativamente está sendo considerado há pouco tempo, porque as pessoas pensavam que não tinham tanto na pele negra, mas é um diagnóstico difícil na pele negra, Sim. né? Tem essa dificuldade de diagnóstico no fototipo mais alto, né? A prevalência da rosácea, por exemplo, nos Estados Unidos, a prevalência é de 2 a 22%. E é grande então, de 2 a Onde, gente, é? mas assim, é uma variação grande. No Brasil não tem esses dados. Inclusive, um dos maiores especialistas de rosácea do mundo é um brasileiro, é o Dr. Marcos Rocha. Eu fiz o curso dele, ele é um cara muito bacana. E esse dado eu peguei com ele. Ele é professor da Unifesp, e numa das aulas que eu assisti dele, ele falou exatamente isso. Quer dizer, mulher tem mais, então. Mulher branca tem uma idade, uma faixa etária que é mais comum. Após os 30 anos é mais prevalente. Quer dizer, criança é muito raro, então. Muito raro, mas pode ter. Pode? Pode. Doutora, e por que acontece isso comigo do emocional? Às vezes eu tô bem, de repente eu vou no espelho e eu já tô toda estourada de novo. Então, como eu te falei, É. essa questão assim, a pele, ela tá. A pele e o sistema nervoso, eles vêm do mesmo folheto embrionário, né? Então, tem muito essa relação, né? Você fica com o sistema imune também mais baixo, mais debilitado. E aí tem que ter um gatilho. Então, um gatilho, uma válvula de escape. Então, vai se manifestar de alguma forma, né? Tem gente que caiu o cabelo, entendeu? Por isso que é importante o paciente não se culpar por isso, né? Porque se ele ficar se culpando, vai fazer uma bola de neve. Então, eu sempre trabalho muito isso com o paciente, muito. A rosácea não tratada pode desencadear outros problemas mais graves? Ela pode ir evoluindo, como eu te falei. Ela tem aquela que é mais avermelhada, que acho que foi o que você me falou, né? Com os vasinhos. Ela passa para aquela pápula pustulosa, que é como se fosse uma acne. Pode ir passar para tem problema ocular, né? Na alteração visual, né? Então, tem que estar sendo acompanhado e tem que ter uma equipe junto. E ela só dá no rosto mesmo, ela pode dar em outras Não, partes do pode corpo. dar. Outros passos É do dia. mesmo? Eu peguei. Recentemente eu estou tratando uma paciente e a gente vai entrar com medicação oral. Pode acontecer sim. Quer dizer que ela pode dar no corpo também. Pode. Mas não é muito. É raro, não é tão comum assim, não. Né? Doutora, além da rosácea, quais são os problemas mais comuns na pele hoje? No inverno, né? Você me fala? É, Então, além do ressecamento, rosácea, né? Você falou isso. desses dois. A questão do ressecamento do cabelo, né? Das unhas. A questão da dermatite atópica, que eu falei, que ela pode exacerbar por conta da perda do manto lipídico, né? Dermatite seborreica, que é a famosa caspa de couro cabeludo, né? Fica aquelas casquinhas na face, né? E descama no tronco, nas costas, causa coceira, né? Isso. E um dos problemas que intensifica bastante isso são os banhos prolongados durante o inverno, porque Quentes, né? Que você falou. Por isso que não é bom tomar tanto banho quente. porque aumenta a oleosidade além do necessário, entendeu? Doutora, outra coisa, a minha rosácea coça é comum?
É comum, coça, arde. Eu te convidar para sei lá no meu consultório lá na Bela Vista. Para dar uma olhada, né? Dá uma olhadinha pra gente tratar sua pele, para manter ela estabilizada e passar para os procedimentos, que é o que todo mundo quer fazer, né? Doutora, o inverno é a pior estação do ano para a pele ou não? Todas têm seus agravantes. Maravilha, eu adoro. Ah, é? Gosto mesmo, né? Coloca Eu gosto também. aquele cachecol, né? Anda mais arrumado. Eu acho a oportunidade de você comer, combinar com seus amigos, tomar um fundi, um vinho. Não, todas as estações têm suas particularidades, né? E quando chega a primavera, quando chega Na primavera tem uma questão que pode afetar a pele, que é o momento que as flores, né, que começa o pólen, né, aquelas flores vão desabrochar, aquela coisa toda, e tem gente que tem alergia a isso e se manifesta com rinite, se manifesta na pele. Eu, por exemplo, tinha rinite, fui descobrir anos depois. A flor do caju, que é... Nossa! Ah, então, aí eu ia para debaixo do cajueiro, eu nem sabia, começava a rinite, aí uma pessoa me alertou. E aqui em São Paulo eu nunca mais tive nenhuma alergia. Então, no verão a gente tem uma volta à hidratação. Volta não, ela Sim. nunca sai, ela vai ficar sempre. Ah, isso o ano inteiro, é. Exato. O protetor solar também é o ano inteiro, né? No verão, cuidado com aqueles picos de exposição solar de 10 da manhã às 2 da tarde. Usar um protetor de alto espectro, em FPS alto, né? Reaplicar a cada 2 horas. Você passa o protetor solar, certo? Se ficar após 2 horas de exposição, reaplicar novamente o protetor solar. Doutora, você tocou num ponto muito legal no verão. O pessoal que vai à praia quer se queimar muito rápido, mostrar aquele bronzeado. Existem aquelas receitas mirabolantes, eu me lembro. Agora eu não vi mais, mas teve uma época, uns 30 anos atrás, que não é da sua época, que o povo passava Coca-Cola Livre dessa época. no corpo para poder dar o bronzeado dourado. Então, que cuidados tomar, pelo amor de Deus, né? Verão, outono e inverno, vai vir a primavera, depois o verão, que vai ser a estação mais procurada, né? Para ficar mais bonita, porque eu acho que realmente a pessoa fica mais bonita bronzeada. Mas que cuidados tomar com essas receitas mirabolantes aí? Então, isso aí tem que conversar. Ó, como a gente, no comecinho da nossa conversa, né? Eu te falei que hoje em dia existem vários produtos, né? Uma opção para todos os tipos de pele, gosto, bolsos, para todo mundo, né? Mas a gente tem que se conscientizar que isso não dá mais. Não dá para ficar fazendo receita caseira, isso aí acabou, né? O que eu recebo muito aqui no consultório, te falar, é o paciente de 70 anos com alguma lesão na pele, né? E às vezes é um câncer de pele, e ele se culpa. Você vê que eu fico muito preocupado com o paciente se culpar, porque eu acho que não adianta, assim, não é por aí. E aí que eu trabalhava na roça, ou naquela época, até pessoas com condições financeiras boas, elas, eu ia pra praia e tal, e mesmo assim eu ia pra Europa e eu não passava protetor solar. O protetor solar foi inventado há muito pouco tempo. Relativamente, uma pesquisa que eu fiz, ele surgiu na Segunda Guerra Mundial, com os soldados, você vê. E foi só nos anos 80, final dos anos 80, que foi feita a relação da radiação solar com o câncer. Então, assim, é muito, muito novo tudo isso pra gente. E com o envelhecimento da população, agora o pessoal falando de 70 anos, 80 anos, então vem esse dano acumulado. É justamente esse público, né? Essa população. Por sorte, o câncer de pele, a maior parte dele, 95%, mais ou menos, é carcinoma base celular e espinocelular, que não é o câncer que tem pouquíssima metástase para outros. Pouca metástase, ele tem um crescimento lento também, é aquela feridinha que demora para cicatrizar, que sangra às vezes. Qual o problema dele? Ele tem um crescimento lento, mas ele cresce, certo? E aí ele vai invadir cartilagem, vai invadir osso, entendeu? Então a gente tem que tirar ele, tá? O quanto antes para evitar esse crescimento da pele. Então, o que eu digo para os pacientes, assim, para os idosos, quando eles chegam com essa lesão, primeira coisa, eu digo, não se culpe, é uma coisa relativamente nova na história, tá? Os novos, eu digo assim, olha, você é uma pessoa que tem seu livre-arbítrio, você
não é recomendado fazer isso, as consequências são essas. Você pode ter um câncer de pele, pode precisar fazer uma cirurgia plástica, né? Então, o protetor solar, mesmo quando estiver dentro de casa, em dias nublados, no inverno também, passa de manhã, reaplica a cada 2 horas se a exposição solar. Doutora, a senhora falou da idade. E as manchas senis? A gente precisa ter cuidado com isso também? Precisa, aquelas manchinhas no dorso da mão, né? Isso. Eu também recomendo os pacientes passar protetor solar nas mãos, tá? No inverno também. Inclusive porque o sol, a radiação que você pega na mão, no nosso corpo, ela vai refletir sistemicamente, entendeu? Por exemplo, o melasma, que é causado pela radiação. Na minha conduta com os meus pacientes, é protetor solar no rosto e nas outras áreas fotoexpostas. Não, eu tinha uma paciente que ela fazia bronzeamento, mas eu cubro o rosto. Não adianta, você tá pegando na mão, entendeu? Entendi. Então, Entendi. não é para fazer bronzeamento, assim, a gente fala, eu oriento os pacientes, olha, você quer se bronzear, mas tem esse risco, você tem seu livre-arbítrio. Eu tenho uma paciente que ela realmente precisa, ela precisa ficar no sol, assim, queimando bastante, porque ela diz que altera o humor dela, ela precisa daquilo, né? Então ela vai no custo-benefício dela. Ela realmente tem o humor dela, tem gente que tem isso, o humor dela altera quando tá nublado. É impressionante. Doutora, a senhora falou do bronzeamento artificial. Que cuidados tomar? Porque tem gente que faz o ano inteiro, né? Eu nunca quis fazer porque eu vi um resultado que me deixou muito assustada, que foi um resultado com bolhas na pele. Uma amiga minha fez. Foi Nossa, acabou. Hoje ela tem a pele toda manchada, que é uma coisa, ela tem que passar base, às vezes, quando vai usar um decote, por causa das manchas, né? Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Isso aí a Anvisa não permite mais, está totalmente abolido, não tem nenhuma recomendação. Quem está fazendo isso está fazendo de forma clandestina, inclusive. Eu recebi uma paciente que ela era esteticista e ela veio me falar, não, que eu tenho câmera de bronzeamento e tal, meus pacientes. E eu disse assim, mas você não sabe que a Anvisa proibiu? Ela, não, mas a gente entrou com um mandato de segurança, não sei aonde, para pedir. Aí eu disse para ela assim, eu disse, olha, deixa eu te falar. Ela disse que não tinha literatura, tudo tem literatura sim, sabe? Aí ela, mas o risco é muito baixo. Eu disse, gente, mas imagina se um paciente mais à frente aparece com câncer de pele, você não vai se sentir culpada? Claro. Mas nem tem, mas você não vai se sentir culpada. Então, assim, pra que isso, sabe? Então, assim, você ficar com mandado de segurança, com não sei o quê, entrando na justiça, uma coisa que já tá determinada pelo mundo inteiro. Ninguém tá mais fazendo isso. Tá, acabou isso. Então, assim, Então, que você tiver esse tipo de tratamento te oferecendo, fuja dele. Porque hoje tem aqueles aerossóis. Tem alguma recomendação com relação ao uso daqueles aerossóis para... se tiver Anvisa, tem que perguntar para a Anvisa, tem que pedir a Anvisa, pega o nome da marca, do produto, entra no Google, que a informação tá aí para todo mundo, e o paciente vê. Eu ainda não recebi, sério, de verdade, paciente, ou eles devem omitir isso. Eu oriento muito bem os pacientes em relação a essa exposição solar, ao bronzeamento, aos riscos, entendeu? Porque essa radiação causa envelhecimento da pele também, né? E você vai lá se queimar, depois você tá vindo aqui para fazer tratamento, para fazer peeling, passar laser, tudo isso Então, o paciente tem que ver essas questões. Doutora, eu falei da menopausa. A nossa pele altera com a chegada da menopausa? Altera sim, ela fica mais ressecada, né? Perde, o colágeno diminui, né? Perde um pouco o vício que a gente fala. Então, a gente tem que entrar com tratamento adequado, com os cremes adequados porque tem que entender se a pele é seca, a pele fica seca, mas pode algumas pessoas ficar oleosa, né? E ver os procedimentos que a gente pode fazer também, mas assim, no meu consultório, a base do tratamento com o paciente, assim, onde eu começo a gente fazendo o step by step, né? Ele tem que fazer o skincare em casa. Ele tem que fazer essa tarefa em casa. Tem paciente, mas tem um laser tal, não sei o que, eu vou pagar R$ 5.000 a sessão, eu pago, ok, mas você tem que fazer o de casa. Se você não fizer o de casa, o nosso resultado não vai ser tão bom. E eu sempre é isso, o sabonete adequado, o creme de tratamento adequado, a hidratação, o protetor solar também, a alimentação também, alimentação saudável, beber muita água, né? Cuidado com a ingestão de bebida alcoólica, né? Exatamente.
vilão para a pele. Muita Ela falou, fruta, muita verdura, o ano inteiro. você falou desses tratamentos que a gente vê hoje, né? A nossa internet lá, né? De propaganda de Ultraformer, bioestimulação, fio, não sei do quanto, o Botox que já virou, né, mania nacional. Que cuidados tomar com esses tratamentos que são inovadores, que oferecem resultados miraculosos, né? Que nem esse Ultraformer, né? Segundo informações. O Ultraform não é tão inovador, assim, não é uma coisa recente, não é uma coisa que tem mais de 10 anos. Ele começou, na verdade, era um tratamento para câncer, Ah, tá. são ondas, aí ele foi transformado, né? Ele estimula colágeno, as pacientes gostam bastante. Elas gostam de Ultraformer, faz um, O resultado é bom, então. ele faz um reposicionamento. Você já fez alguma vez? Eu fiz uma lipo de papada. Mas Ultraformer, não, vou te convidar, então, para você ir lá. Eu preciso fazer outra forma na lipo, que a minha médica falou que é muito. Ah, já tem seu médico, então tudo bem, desculpa, eu não quero. Não, eu, na verdade, faço aplicação de Botox e fiz essas coisas com uma dentista, Entendi. tá? Porque eu a conheço há mais de 15 anos, ela fez meu Botox e fez a minha lipo de papada. E falou: olha, Ana, se você tiver uma médica boa que faça um Ultraformer na sua papada, por quê? Porque com a idade eu tinha, junto com a gordura, a flacidez. Uhum. E a lipo de papada não tira a flacidez, mas ela disse que o Ultraformer faz. Estimulador. E o Estimulador, que é injetável, que a gente faz também, é um procedimento que as pacientes gostam muito, tem um resultado muito bom. Eu faço bastante também. Então, aí ela falou isso. Doutora, vamos falar um pouco das crianças, né? Além do protetor solar, eu tenho que tomar outros cuidados com as crianças também, todas as épocas do ano, porque uma pele saudável na infância pode refletir numa pele saudável na maturidade e vice-versa, uma pele doente na infância pode se agravar com a idade? Pode sim, pode sim. Por exemplo, pacientes que têm dermatite atópica, eles têm que cuidar da pele, evitar os danos, porque senão a pele pode ficar liquinificada, né? Com aquele aspecto, com aquela endurecido da pele, né? Tem como é que eu posso fazer? A orientação para a família inteira, né? Que ela de escovar o dente, você vai colocar ali do lado da sua escovinha. Sim. É o seguinte, é o sabonete suave para todo mundo, não usar bucha, terminou de tomar banho, passa hidratante no corpo inteiro. É a receita da família, né? E o protetor solar, passa de manhã, reaplica a cada 2 horas de exposição solar, né? Alimentação saudável, beber bastante água, não é suco, não é chá, não é refrigerante, é água. A senhora falou do sabonete, quer dizer, sabonete é uma coisa que eu tenho que escolher, né? Porque existem aqueles. Claro, né? Hoje em dia você vive num país que tem várias camadas sociais, as pessoas vão ao supermercado e escolhem os produtos mais baratos. É preciso tomar cuidado com aqueles sabonetes que tem. Eu não vou dar a marca, mas a gente tem sabonetes mais populares. É preciso tomar cuidado. Não, tem sabonetes, tem aqueles sabonetes mais caros, né? Que líquidos, que vem no balcão da farmácia, e tem esses, mas também no supermercado, na farmácia, tem sabonete em barra com alto poder hidratante, que é muito bom, que atende muito bem as pessoas também. Aí, às vezes, o paciente acha que para ter um sabonete melhor, ele vai lá numa loja de departamento, compra a marca tal, e tudo, e eu disse, você está gastando dinheiro com isso. Tá? Vai no supermercado, tem sabonete suave, hidratante, pode usar esse sabonete. Não precisa, o outro não está com muito. Às vezes colocam essências, colocam outros produtos, né? Para dar um tchan, digamos assim, e o paciente pode causar uma alergia. O menos é mais. O menos é mais, exatamente isso que eu ia falar. Vamos sair um pouco da área, vamos dizer assim, das doenças, e entrar um pouco na área da beleza, da estética. Você falou do Botox, que é mania nacional hoje. Eu vi uma matéria essa semana falando do Botox preventivo. É positivo uma menina com 20 e poucos anos começar já a usar esse tipo de produto? Eu não encorajo muito, não, sabe? Com 20 anos, você tá naquele momento, assim,
é um momento de esplendor, digamos assim, né? Eu olho minhas fotos quando eu tava 20 anos, eu disse, nossa, eu não recomendaria, só se tiver ruga já, estiver incomodando muito, né? E com 20 anos, eu acho assim, um skincare básico, assim, básico, bem indicado, já atende bem para essa paciente, né? O protetor solar, o bem indicado, vai atender bastante essa paciente, né? Com 20 anos, não costuma ter essas queixas que as pessoas com 30, 35 anos Sim. trazem, né? É mais ruga de expressão mesmo, né? Eu com 20 anos É, já tinha algumas ruguinhas de expressão a que eu gente tinha pode fazer desde a incomodar, infância, praticamente. pode. Mas o Botox não serve só para isso, né? O Botox Uhum. também serve, por exemplo, para quem tem bruxismo, que a gente aplica no músculo. O Botox serve também para quem tem uma transpiração excessiva, que a gente aplica na axila para diminuir. Eu não sabia, quer dizer, quem tem sudorese, né? Aquela coisa muito. Pode aplicar na axila, nas mãos, nos pés também. Não sabia Para disso. enxaqueca, tem gente que tem enxaqueca fortíssima e inclusive alguns convênios cobrem esse tratamento, né? O paciente faz com o neurologista e ele ajuda nessas enxaquecas. Então tem várias indicações, né? Nossa, eu não sabia disso. Que interessante. Legal, né? E hoje você tem também aplicação, além das linhas faciais, né? Hoje as pessoas estão fazendo reparações, vamos dizer assim, nariz, né? Eu já vi sem precisar de cirurgia, Aham. aumento de boca. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. É o seguinte, o Botox, o que que a gente faz, assim, o que mais é pedido no consultório, os pacientes pedem mais do terço superior da face, né? O meu já tá... Tá ótimo. Tá, isso. E aí, quando a gente aplica aqui, para abrir o olhar, certo? Porque Sim. o pequeno, ele envelhece a pessoa. Pode prestar atenção aí. Então, a gente abre o olhar. Esse é o Botox, uma das estratégias, né? E com o passar do tempo, também, aí, saindo do Botox, indo pro preenchedor, né? Preenchimento, Isso. que é reposição de malar, né? A boca, com o passar do tempo, ela também vai ficando mais fina. Então, você preenche aos poucos, né? De acordo com o que o paciente quer, né? E se respeitando os limites, certo? A gente faz muito top model look, que sobe aqui o malar, dá um efeito muito bacana. Algumas pessoas não querem passar por rinoplastia, por cirurgia, e fazem, Sim. colocam preenchimento, dá uma levantadinha no nariz, certo? Então, pessoas que têm um queixinho pequeno, a gente faz preenchimento, dá uma exaltada, né? Upzinho, né? Exato. E tem um bioestimulador, né? Que também todo mundo fala, que é assim, super badalado, que é um banco de colágeno, né? Você vai, tratamento, alguns protocolos, você faz uma aplicação por ano. Doutora, hoje a gente vê também muito o chamado fio de ouro, né? Que é aquela a gente vê as pessoas colocando e puxando na pele. Uhum. Também é um tratamento Aí, seguro? então, assim, os fios, sim, tem vários tipos de fios. Tem de PDO, certo? Tem absorvível, tem outros que ficam, né? O fio tem uma questão assim, tem pacientes que adoram, tem pacientes que não gostam, não vê resultado, eles ficam com expectativa muito alta e não tem resultado. Tem uma questão também, existe um grupo que defende, que aplica, tem resultados muito bons para os pacientes, outro grupo nem tanto, tá? Esses são casos bem particulares, tem que ser acompanhados de perto, uma avaliação, tem que alinhar muito bem a expectativa com o paciente, porque o fio ele vai puxar, vai ser contra a gravidade, entendeu? E às vezes não Entendi. dá certo. Então tem que. Eu tô com uma paciente que ela queria muito, muito fazer fio, muito, assim, eu conheci ela, eu tentei fazer outros procedimentos, porque eu tava com receio disso, mas ela tinha que, não foram 8 meses, tentando outras coisas que melhoravam, e ela não, fio. E quando a gente aplicou, foi uma frustração para ela, porque não deu certo, ela não sentiu nenhuma melhora, né? Ela continua minha paciente, não, eu tenho uma relação muito boa com ela, muito querida, né? E, mas assim, foi lição para mim também essa situação, porque você vê, um paciente com uma expectativa tão alta, e eu tentei ajudar, tentei atender ela, não foi experiência E boa. tudo varia, né, de pessoa para pessoa. Eu estava conversando essa semana, eu sou muito observadora.
E eu gosto de ver muito aqueles antes e depois, né? Aí eu tive um amigo que falou assim, cuidado. Falei, por quê? Ele falou, hoje tem Photoshop, não se esqueça disso. Nem um Então você Photoshop. cria uma falsa expectativa para a pessoa. Eu vou fazer, olha o rosto dessa mulher, que diferença. Quer dizer, é preciso tomar muito cuidado com essa expectativa, né, doutora? Mas, Ana, não é nem um Photoshop. Sabe o que acontece também? Às vezes tem estudos, tem artigos publicados, inclusive, da mudança da foto tirada, a mudança da luminosidade. Só você mudar a posição, você já tem uma. Nossa, parece que preenche a olheira tal. E não, Uhum. tem essa questão também, viu? Entendi, entendi. Doutora, outra coisa, a gente questiona, quer dizer, a internet é muito positiva para muitas coisas, claro, mas extremamente negativa para outras, como o oferecimento de tratamentos miraculosos, né, a divulgação de coisas não saudáveis. Essa semana aí a gente teve a morte de uma modelo aos 40 anos de idade por ingestão de silicone industrializado. E não era uma pessoa, vamos dizer assim, sem cultura, sem Aham. informação. Era uma pessoa que, se você via, viajava, tinha uma qualidade de vida positiva, dinheiro. Né? Por que as pessoas. Essa falsa expectativa é que faz as pessoas caírem nessas ciladas, doutora Fernanda? Olha, eu acho assim que todos nós estamos correndo esse risco, não só na área da medicina, em todas as outras áreas. É difícil, sabe? Às vezes você está com um problema, você procura um advogado para resolver aquilo, e às vezes a pessoa tem aquela conversa mais envolvente, sabe? E você vai, acredita nisso, sabe? Procura um contador, precisa de resolver algum problema. A gente vê aí várias histórias, em várias áreas, né? O que está acontecendo na medicina realmente preocupa, porque, por exemplo, ao contrário de um advogado, de um contador, você tem uma perda material, né? Que é Claro. muito sofrido, mas no outro caso você está tendo a perda da vida, certo? E tá todo mundo nesse boom da estética, todo mundo quer entrar, quer ter um retorno financeiro muito bom e tal. E eu tô vendo pessoas assim profissionais que até um tempo atrás não estavam habilitados para fazer esse tipo de procedimentos, né? Esses procedimentos mais invasivos. Até uma discussão, né, que eu falei da dentista, porque eu sei que existe uma discussão entre. O médico dentista. Mas, por exemplo, ela só faz botox e preenchimento e boca. Só faz Fala face uma e coisa. papada. Só. Eu acho assim, o dentista, ele entende muito bem da anatomia da face, muito bem. Sabe quantas vezes o paciente está precisando melhorar o sorriso, vai colocar um aparelho, sabe? Tem aquela especialidade bucomaxilo, que é o dentista que faz, tem nos hospitais. Eu tinha um professor na faculdade de medicina que era um dentista bucomaxilo, é excelente. Assim, Sim. eu não posso. O dentista ele entende muito, muito bem eu já aprendi, eu já estudei anatomia facial com dentista. Tinha um professor que Sim. era dentista, né? Então, assim, aí eu acho que quando começa a extrapolar, tipo assim, um profissional que quer aplicar produto no bumbum, no abdômen, Sim. melasma, aí complica, né? Então, essa é a questão. Teve, acho que foi uma biomédica, foi notícia na imprensa semana passada, de uma paciente que faleceu que ela estava fazendo uma lipo, né? Que é um procedimento invasivo, né? Então, Doutora, eu acho que é muito comum, né? Hoje está muito comum esses casos de óbito por colocação de substâncias, né? Falou do bumbum, essa outra também. Teve uma artista famosa aí que foi internada há não sei quanto tempo, não chegou a óbito, mas sofreu consequências seríssimas. E quanto mais se fala nisso, mais os casos acontecem. Porque assim, ó, o meu conselho, que é o Conselho Regional de Medicina, o CEF e o Conselho Federal de Medicina, ele está regulando a minha profissão, o meu ato do médico. Ele não regula das outras profissões. Sim. Entendeu? Aí tem a questão assim, que o Conselho de Fisioterapia permite isso para os fisioterapeutas, tem o de odonto que permite isso, do biomédico que permite isso. Então, são os núcleos deles, são esses conselhos, né? Então, eu estou achando assim, que o que está precisando é um órgão maior para conversar com todos eles. E talvez aí entre o Ministério Público. O Ministério Público para todo mundo, vamos resolver isso aqui. Porque, assim,
todo dia a gente está vendo a notícia no jornal. Todo dia. De alguém que perde a vida por procedimento em lugares que não são adequados, que não tinha equipe, entendeu? Por quê? Porque há aquela oferta de tratamentos mais baratos, E eu não sei né? se é tão barato, não, viu? Porque assim, que a gente viu que teve uma falsa médica, né, que foi presa, usava um CRM de outra médica, Até com o mesmo nome. com o mesmo nome, e ela parece que tinha, que ela, o, o- os procedimentos dela, o tratamento dela tinha um preço bastante alto. Mas a falsa dermato, mas é interessante, mas ela falou, o mercado da estética da beleza vem oferecendo coisas, é, vamos dizer assim, claro, que nos iludem. A mulher é vaidosa, a gente vive num país que a gente mostra muito corpo, que a gente se expõe muito, é diferente de outros países onde a mulher se esconde, né, que ela não precisa ter esse cuidado extremado, vamos dizer assim, com a beleza. Uhum. Eu falei dos mais baratos porque eu vejo na internet, por exemplo, Ultraformer. Eu já vi tratamentos de 6.000 até R$ 1.200. Quer dizer, a gente precisa tomar cuidado. Quem vai aplicar? Se a aplicação vai ser feita É que, corretamente? assim, por exemplo, você falou dessa máquina, a maior parte das máquinas, elas têm os consumíveis, tem as ponteiras, né? Então, elas têm os disparos para você Sim, aplicar. sim, E aí, o que é que acontece? Você tem que comprar direto com o fabricante. E certo. alguns lugares estavam fazendo um recondicionamento. Alguns lugares. Isso foi, inclusive, notícia saiu na imprensa também. E por isso que elas conseguiam fazer mais barato. E também não faziam os disparos também indicados, porque para a gente ter um bom resultado com o Ultraform, o que é que precisa, quais são os fatores mais importantes? É o operador, quem está aplicando, que tem Sim, experiência, né? E o sim, número de disparos, a quantidade de disparos, né? entendi. Então, por isso que precisa tomar cuidado, né? Um tratamento Aham. pode dar um resultado, acaba você não tendo resultados. Doutora, para a gente encerrar, ai, não quero acabar, quero falar mais. É, que cuidados, por exemplo, com a internet? Claro, todo mundo hoje tem rede social, ela é necessária, tanto para divulgação de bons trabalhos, mas a gente tem também a parte negativa. Nessa hora de escolher um profissional, um tratamento estético, muita gente busca na Uhum. internet isso tudo. Que cuidados tomar? Vamos dar conselho às pessoas. Eu sempre sou assim. Eu defendo muito a indicação. Eu Uhum. acho que a coisa mais segura, se você não tem uma dermato, né? Fala, ó, você tem, é boa. Ah, minha dermato é a doutora Fernanda, olha, é assim, assim, assim. O boca a boca ainda é mais seguro, Sem para mim, dúvida. né? Que sou mais velha, assim, sou Uhum. de outra época. Mas que cuidados tomar? As pessoas têm mania de buscar tudo na internet hoje. Mas assim, o Google tá aí, né? O Google é nossa. Antigamente eram as páginas amarelas, né? Agora é o Google, né? Sim, Procura o nome do profissional, procura no conselho, veja lá se tá no conselho, certo? E na internet, se você colocar o meu nome, o seu nome vai aparecer várias informações, né? sim. E aí pega o nome da pessoa, vai no Instagram, dá uma olhadinha nos comentários que as pessoas fazem também, tá? E agora eu vou dar uma dica que eu aprendi recentemente. Muito cuidado quando você investigar alguém, você pesquisar no Google e não tiver nada. Porque todo mundo hoje em dia tem alguma coisa. Porque pode ser uma pessoa falsa, né? Exatamente. Ou pode ser uma pessoa que mandou tirar tudo e dá Sim. pra você tirar. Então, muito cuidado. Fica com com a pulguinha atrás da orelha quando você vê uma pessoa que não tem nada no Google. E aí você vai lá, você vai dar uma olhadinha no Instagram da pessoa, ela tem um monte de seguidor, um monte de foto, tá? Dá uma olhadinha nos comentários, quantas pessoas estão comentando, se são comentários comprados. Eu estava vendo de um profissional que ele tinha 20 mil seguidores, várias fotinhas e não tinham comentários. Aí alguns tinham muitos comentários. Quando você ia ver os comentários, dava para perceber que não eram reais os comentários, entendeu? O robozinho, né? O famoso Exatamente. robozinho. A minha dica, que eu aprendi recentemente isso, é o seguinte: cuidado com quem não tem nada no Google, porque hoje em dia todo mundo tem alguma coisa. A minha filha tem 8 anos, se eu colocar, tem. É Lembra assim, verdade. com 30, com 40 anos, não tem pouca coisa. Coisas sem relevância. Todo mundo tem história. Você surgiu de onde? Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas. Muito bom. Doutora, para a gente encerrar mesmo, qual o maior sonho da doutora
Fernanda Caçaim? Nossa, Projetos, sonhos, assim. meu maior sonho, nossa. Eu acho que eu tô conseguindo eles aos poucos, sabia? Eu fui conseguindo, como eu te falei, eu tinha 17 anos, eu queria ser dermato, fui fazer uma coisa, né? E depois voltei. E tenho uma filha maravilhosa, sou casada com uma pessoa muito boa. Minha mãe mora comigo, que me dá uma super força para poder me Ai, dedicar que à profissão. delícia! A minha também. Então, é uma maravilha, né? É. E as coisas, aí quando a gente faz o que gosta, né? As coisas estão dando certo, né? Então, eu sou muito grata à vida por tudo isso. Então, acho que o meu maior sonho é que as coisas continuem dando certo para mim, para as pessoas que estão perto de mim, e que quando alguma coisa der errado, que eu possa ter o apoio das pessoas próximas a mim, que eu também possa apoiar os outros, que eu acho que isso é importante a gente estar ali, né? Amém. Por curiosidade, qual a especialidade do seu marido? Ah, ele é geriatra. Pronto, eu já uso os dois até mais. Você sabe que meu esposo, ele é um clínico geral e geriatra, e eu só fui descobrir que ele era um médico sensacional depois de formada. Que aí da pandemia a gente foi trabalhar junto, e eu disse assim, gente, e eu tenho muito orgulho, assim, eu vivo muito com essa parte de estética e tal, mas eu tenho muito orgulho dele, porque ele tem, assim, ele é da minha idade, não é uma pessoa mais velha, nada disso, nada contra também. Mas eu tenho muito orgulho porque ele é aquele médico à moda antiga, sabe? Da beira do leite, sabe? Daquela consulta demorada, toda a família. E eu acho que e a dermato também tem que resgatar isso, né? Que a dermato é uma especialidade muito clínica também, né? E é muito E importante. todo médico acaba sendo um pouco psicólogo, acaba entrando para a família, principalmente quando você é, é fiel, né? Fideliza Aham. aquele profissional. Doutora Fernanda, muito obrigada. E eu sempre digo assim, que para a prática da boa medicina, além da formação, é preciso amor, Aham. né? Porque se não for feito com amor, por mais que você tenha formação, estudou em Londres, na Europa, eu conheço um monte de profissional que acaba pensando na parte financeira e esquece, né? A parte sentimental da profissão. Então, é preciso muito cuidado. Tá bom, obrigada. Eu gostei bastante desse nosso bate-papo hoje, né? E quantas coisas em comuns a gente tem, né? E eu espero que as pessoas que vão assistir essa entrevista elas também se encontrem, né? E que ajude com as dicas que eu dei, com essas sugestões. Com certeza, principalmente com os alertas que foram dados. Muito obrigada, Vá para lá doutora no Fernanda. para a gente tomar um café. Eu vou. Eu quero agradecer de novo, doutora. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Lembrando que a gente tem um encontro na semana que vem. E importante dizer que todos os nossos programas estão disponíveis no YouTube. Então, tem gente que assiste 10 vezes a doutora Fernanda para prestar atenção e ter dicas importantes sobre esses Eu cuidados. faço isso, viu? O YouTube vai ficar lá, viu, doutora? Então, as pessoas vão procurar. Um grande beijo, gente, e até o próximo programa. Tchau. Beijo, tchau, tchau.